Seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A Reforma Protestante contribuiu com profundas transformações no campo religioso cristão. Quais as características desse movimento que mudou a história da religião no mundo desde o século XVI? E como se desenvolveu o protestantismo aqui no Brasil? Como podemos compreender os desdobramentos mais atuais desse processo? No Religare de hoje, eu converso com Carlos Ribeiro Caldas Filho. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Bem-vindo, Carlos. Um prazer recebê-lo aqui no Religare. A alegria é toda minha de estar aqui de novo. Terceira oportunidade que eu tenho de estar aqui. A satisfação é imensa. Que bom. Obrigado, Carlos. Muito honrado, muito honrado. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Carlos, assim, em linhas gerais, como que nós poderíamos descrever a Reforma Protestante? O que foi a Reforma Protestante? Muito bem. Um movimento de tentativa de revitalização do cristianismo, um protesto contra algumas práticas abusivas que havia na época, sendo a mais notável a venda de indulgências, que era um documento que era vendido no sentido literal do verbo vender e que se dizia que a compra daquele documento garantiria o perdão dos pecados. Então, Lutero, Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão, ele se insurge contra essa prática e ele publica um documento, as famosas 95 teses, onde ele argumenta a respeito da gratuidade do perdão divino. O que eu disse um minuto atrás, Lutero era agostiniano, então de Agostinho ele recebe o ensino da graça. Agostinho, o pai da igreja, que mais enfatizou a graça de Deus, que é chamada graça porque é de graça, com o perdão aqui do trocadilho. Do trocadilho, né? E a partir daí vão ter vários desdobramentos e acontecimentos que vão culminar com o que mais tarde, anos depois, recebe o nome de protestantismo. Sim. E quais são essas características, quais são esses acontecimentos, desses primeiros movimentos da Reforma? Perfeito. Vale lembrar que antes de Lutero houve outros movimentos que tentaram, de igual maneira, revitalizar o cristianismo, que queriam que fosse um cristianismo menos institucionalizado e mais vivencial. Por motivos variados, o movimento de Lutero teve sucesso. Movimentos anteriores foram silenciados e abortados de maneira violenta, a maioria das vezes. No caso do movimento de Lutero, houve, então, a partir das 95 teses, a valorização do ensino da graça de Deus, então daí o lema só a graça, sola gratia em latim, a ênfase na Escritura, a Bíblia, como fonte de autoridade para o pensamento cristão, daí o tema latino sola scriptura, porque até então as fontes de autoridade no catolicismo medieval, a Escritura, uma delas, o magistério e a tradição, 3 fontes. Lutero vai ficar com 1/3 disso, só com a Escritura, e vai deixar os outros 2 de lado. Há ênfase na fé, então não vai ser pela compra de um documento por dinheiro, mas é pela fé. Aí a pessoa se posiciona diante de Deus pela fé e aí, o lema latino, sola fide, e finalmente fé em quem? Em Cristo. A fé dirigida única, apenas, exclusivamente a Cristo. Então daí o tema latino, solus Christus, às vezes a gente encontra também a forma solo Christo. E houve também, ao lado desse desenvolvimento doutrinário, houve uma série de eventos políticos. Os chamados príncipes eleitores alemães deram apoio ao movimento de Lutero. E se não fosse o apoio dos príncipes, Lutero teria tido o mesmo destino de outros antes dele, como eu mencionei agora, tiveram um fim violento. O apoio dos príncipes alemães foi fundamental para o desenvolvimento do movimento que Lutero iniciou, não com a intenção de separar, fazer um cisma, como já havia acontecido séculos antes, em 1054, quando a primeira separação que vai gerar a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, Lutero não queria fazer isso. Sim. Ele foi literalmente excomungado e aí o movimento seguiu o seu caminho. Sim. Falando nesse então, primeiro
primeiro movimento, ainda há desdobramentos a serem considerados, além do campo religioso, no campo social, político, né? Falando aí do movimento dos príncipes alemães, também do ponto de vista do pensamento, que consequências, né, esse movimento da reforma acabou produzindo nos diversos campos da vida social? Ótima pergunta, excelente. Muitos desdobramentos. Então, uma brevíssima recapitulação. Inicia a partir de uma reformulação doutrinária, mas vai ter implicações variadas. Então, vamos pensar em algumas delas aqui. A partir do momento que o Lutero proclama sola fide, pela fé, isso vai esvaziar, vai relativizar o poder da igreja enquanto instituição, que até então a igreja era mediadora entre Deus e o homem na questão da salvação. Quando Lutero propõe o sola fide, o indivíduo, ele se coloca diante de Deus, isso relativiza o poder da igreja instituição. Alguns autores vão situar aí, se não o início propriamente, mas um fator essencial para a modernidade. Outra implicação prática... Esse papel do indivíduo, né, da decisão Exatamente. do indivíduo. Justamente, é isso, absolutamente. Outra implicação muito prática, a partir do lema luterano sola scriptura, isso vai ter uma implicação educacional de muito peso. O índice de analfabetismo na Europa era altíssimo, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura. A partir do momento que Lutero vai enfatizar a escritura, isso vai gerar um interesse muito grande por leitura, e isso vai fazer com que os níveis, os índices de alfabetização subam, cresçam. Vale lembrar que não havia muito tempo, na época de Lutero, que a imprensa tinha sido inventada, né? Na Alemanha, terra do Lutero mesmo, Johann Gutenberg, né? A prensa com tipos móveis. Lutero, a reforma é o início do século XVI, o Gutenberg, a invenção dele no finalzinho do XV. Então, quer dizer, era uma novidade tecnológica da época. Então, isso ajudou, favoreceu imensamente a busca pelo processo de alfabetização. Os textos, os sermões de Lutero eram impressos e as pessoas tinham interesse em ler, aprender a ler para poder ler os textos de Lutero, os sermões dele que foram impressos, e ler a própria Bíblia, evidentemente. Sim. Uma terceira influência prática, houve, a partir da reforma, um impulso muito grande para as ciências empíricas. Por exemplo, a medicina, a botânica, química, até astronomia, porque os reformadores deram muita ênfase aos chamados, o que se dizia, os dois livros de Deus. Deus se revela por dois livros. A Bíblia, qual que é o outro? A natureza. Já que Deus se revela... despertou interesse pela pesquisa. Despertou interesse enorme. E isso, em paralelo a isso, a reforma, ao relativizar o poder da igreja, isso deu uma liberdade para que cientistas pesquisassem sem amarras institucionais eclesiásticas. O caso clássico disso é Galileu Galilei. Né? As pesquisas de Galileu, elas são encabrestadas, né, pela instituição eclesiástica. A partir da reforma protestante, a ciência tem liberdade. O cientista vai pesquisar sem ter necessariamente a censura eclesiástica. E no ponto de vista econômico, né, a gente pode falar também, como alguns autores, célebres autores, né, já estudaram o tema, influência da reforma protestante? Bom, é a famosa tese de Max Weber, né? A famosa tese que o protestantismo vai estar na gênese do capitalismo. Bom, há autores que contestam a tese de Weber, né? que Weber pegou como objeto de estudo um segmento da reforma, né? O calvinismo, mas do século posterior, o chamado pós-reforma, que já é o 17. Né? Então, não seria a reforma propriamente. E outra crítica que tem sido feita a Weber é que há modelos de capitalismo pré-reforma. Veneza é o caso clássico, né? Um capitalismo mercantilista que, enfim... Então, é um pouco complicado dizer que o protestantismo é o pai do capitalismo.
Não dá para fazer uma associação tão fácil assim. Sim. Agora, o que a gente não pode negar é que Weber, quando ele propõe a tese dele, veja bem, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a primeira edição é de 1905. Ele escreve, grosso modo, 50 anos, pouco mais, pouco menos que 50 anos, depois que Marx tinha publicado O Capital. De certa forma, o livro de Weber é um contraponto a Marx, que Marx vai dizer que a religião vai servir como um amortecedor, a pessoa se acomoda na situação que está, e o Weber vai dizer, não é bem assim, ela pode servir como incentivo, como estímulo. Então, esse outro ponto, ou seja, problematizar a questão. E a observação de Weber, a gente não pode negar que ela, até certo ponto, procede, né? Esse calvinismo posterior do século XVII vai dar ênfase ao trabalho e à poupança. E isso, quer dizer, não cria o capitalismo, mas tem uma implicação econômica direta, isso tem. Carlos, eu ainda gostaria de falar sobre a questão política, né? Mas vamos deixar para o segundo bloco. Nós estamos sorteando um exemplar do livro Caminhos da Reforma Protestante no Brasil, que foi organizado pelo professor Carlos Caldas e outros colaboradores da área de Ciência da Religião e Teologia. Se você tem interesse e quer participar do sorteio, basta entrar em contato com a nossa produção pelo e-mail religare@tvhorizonte.com.br. E no próximo bloco nós vamos falar sobre este livro. Aqui nos estúdios eu recebo o professor Carlos Ribeiro Caldas Filho. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e professor no programa aqui de Ciência da Religião da PUC Minas. A nossa conversa de hoje é sobre a Reforma Protestante. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.